Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza? Vocês já pararam para pensar sobre as dúvidas, né, que vêm impactando as nossas vidas dia após dia e que às vezes as pessoas tentam tirar da nossa cabeça algum sonho, algum desejo que a gente tem? Já pararam para pensar nisso? Hoje é sobre isso que a gente vai falar, né? Porque a mente vazia é a oficina do diabo. Então, quando a gente não está pensando coisas produtivas, coisas abençoadas, né? Coisas que são transformadoras, a gente tende a devanear, né? A gente costuma ter a possibilidade de se perder diante dos nossos objetivos e sonhos. E não falo sonhos grandiosos, não, coisas pequenas, né? Não precisa ser coisas grandes. Bom dia, mãezinha, tudo bem? Me perdoe aí, viu, pelo atraso de uns minutinhos aqui. Infelizmente, Nádia acabou de ser assaltada aqui na descida de casa indo pro trabalho. Assaltaram ela, tiraram a aliança dela, né? E a gente fica bem chateado, a sensação de impotência é muito grande, né, da nossa parte. Mas a gente sabe que a gente está sujeito, né, a isso. Então você ter realmente buscar, né, por estar de certa forma assim buscando segurança, né? O assaltante parou do lado dela e falou assim: aliança, aliança, dá aliança aqui. E ela foi sem bater boca, tirou a aliança e deu na mão do safado, né? Mas a gente fica bastante chateado. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem um propósito em tudo. Até nisso eu acredito que Deus tem um propósito. Mas é isso, pessoal. A pergunta de hoje é o seguinte: já tentaram tirar de cabeça de algum sonho ou desejo seu? Normalmente, né, as pessoas, ou a gente mesmo, né, a gente é acometido com dúvidas, é acometido com medo e também por imerecimento. Às vezes nós nos caracterizamos imerecedores de alguma coisa, né? E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Bom dia, tia Neuza, tudo bem? Como vai aí? Obrigado por ter entrado, permitido aí da gente, através dessa tela, comunicar aí a vocês a palavra de Deus, né? E depois, na sequência, um motivo de oração também para gratidão e ir adiante, né? Ontem eu fiz uma amizade, né? Eu tava na inauguração de uma loja, eu fiz uma amizade com um locutor lá. O cara tava todo fantasiado lá de locutor lá, e aí a gente conversando, né? Comentei com ele sobre o coaching, que eu faço atendimentos de coaching também, e algumas palestras, eu, de vez em quando, para preparar, né, equipes de vendas. Então, assim, a gente surgiu a oportunidade da gente conversar lá, e aí ele falou, né, assim, diante de uma situação que ele vive hoje em dia, é que ele tem muito assim, medo de algumas coisas, às vezes é colocado dúvida na mente dele com relação à mãe, que a mãe ele vive hoje em dia com a mãe e o pai, e a mãe, tipo assim, toda vez que ele tem um desafio grande, às vezes ele comenta com a mãe ou com o pai, né? O pessoal tira ele de cabeça, fala assim: ah, não, cara, não faz isso não, porque pode acontecer isso e aquilo. Então, se ele fica por medo ou por dúvida ou até por característica de imerecimento, ele acaba deixando de fazer, e aí de repente outra pessoa faz aquele objetivo que ele faria e dá certo. E aí, ou seja, os planos e sonhos deles vão ficando para trás.
Então, assim, pessoal, faria muito sentido se a gente começasse a pensar quantas vezes, né, sobre a gente, né? As pessoas jogam medo em cima da gente, elas provocam ali que o plano que a gente tem em mente não vai dar certo, que o sonho da gente é demasiado, então a gente crê como somos imerecedores daquele sonho, entende? Eu acho que a gente precisa realmente ter consciência daquilo que a gente quer, determinar que aquilo ali é um objetivo grande nas nossas vidas e, na sequência, permanecer com a mente ativa a respeito daquilo ali, a respeito daquele propósito. Manter aquele propósito fixo em mente. Ontem eu fiz a live com vocês comentando sobre o livro de Efésios, né? Onde a gente falou, Efésios 6:13, né? Onde a gente falou das armaduras, né? Do Espírito e também pediu assim que vocês se revestissem dela. Nós nos revestíssemos das armaduras do Espírito Santo, que é o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus e os sapatos da preparação do Evangelho, para que estejamos firmes, fortes e inabaláveis diante da vida espiritual e da vida pessoal. Bom dia, pessoal, vocês que entraram agora aí, tá? Tudo bem por aí? Um abraço para vocês, vamos seguindo. Então eu trouxe o texto bíblico hoje, ali em Mateus, capítulo 4. E aí eu vou trazer aí a leitura para vocês, e aí a gente comenta na sequência sobre isso. Diz assim, ó: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ontem eu falei que ia trazer, né, sobre a tentação de Jesus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então teve fome. O tentador, aproximando-se-lhe dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, se atira embaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Olha só que palavra top, pessoal. Sabe, como Jesus teve resistência das falácias, né, do diabo. O diabo quis que ele errasse, né? Quis provocar tropeço em Jesus. E Jesus, antes de mais nada, como eu falei com vocês, ele estava com a mente firme, ele estava com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a palavra de Deus, que é a espada, que é isso aqui, ó, incutido na mente dele, com os sapatos da preparação do evangelho, com o cinturão da verdade. Ele confrontou o diabo na verdade. Então, automaticamente, ele não foi acometido da tentação. Por quê? Porque ele estava firme no propósito dele. Entende?
E é justamente sobre isso, né? Jesus tinha um propósito. E o propósito de Jesus aqui era vir à Terra, né, como ser humano, na característica de ser humano, para provar para nós que é possível ter uma vida em santidade, uma vida pautada na palavra de Deus, que é isso aqui, que é essa maravilha de vida, que é o manual do ser humano. Ele veio para curar as pessoas que estavam feridas, e na característica de partículas de Jesus, que eu creio que é o que somos, nós somos partículas de Jesus. Fracionou e entregou aí em cada uma pessoa que está habitando nessa terra. Algumas descobriram seu chamado, estão fazendo o que é preciso fazer, seja em qualquer área que você execute alguma coisa que ajude o próximo, qualquer serviço que você ofereça, que contribua na vida do próximo, você já está cumprindo o seu propósito aqui. Entende? Ele veio para libertar as pessoas que estavam cativas, libertar os oprimidos. Ele veio também para salvar aqueles que estavam perdidos, né? Ele veio para plantar uma semente aqui, através da conquista, né, dos apóstolos, e automaticamente esses apóstolos propagaram o evangelho até chegar no nível que está aqui hoje, né? Difundiram totalmente. Sensacional. E depois, por último, né, para finalizar a passagem dele por aqui, foram várias coisas que ele fez, né, pessoal? Mas esses pontos que eu estou citando para vocês aqui mais me saltaram aos olhos. Então, assim, se é por isso, por isso que eu estou falando para vocês, Deus tem uma semente para entregar na sua vida sobre isso. Ele veio aqui para morrer na cruz, já designado, para morrer na cruz e tirar o pecado do mundo. Porque por Adão o pecado entrou no mundo, certo? E por Jesus o pecado saiu do mundo. Faz sentido isso para vocês? E aí eu falo de graça. O que é a graça? Né? Primeiramente, nós temos conosco uma palavra, assim, eu fui criado assim no meio evangélico de falar que assim, nossa, se você pecar, Jesus não quer saber de você mais, Deus não quer saber de você mais. E não é por aí, né? Deus já perdoou os pecados que a gente cometeu. Deus perdoou o pecado do planeta, do mundo inteiro, e os pecados que a gente ainda vai cometer, sabe? Porque a gente não é santo como Jesus foi. A gente é pecador. A nossa raiz é pecadora. Só que tem um porém, ele deixou pra gente a graça. E a graça é o favor imerecido. E o que é o favor imerecido? É o perdão desses pecados, mesmo antes deles acontecerem. Só que tem um porém. Quando a gente segue uma vida pautada no Espírito Santo, uma vida pautada na palavra, a gente fica muito mais conectado com Deus. E quando a gente está muito mais conectado com Deus, o que acontece? O que acontece, pessoal? Olha a resposta. Oi! Acontece o seguinte, quando a gente está pautado na palavra, no Espírito Santo, e é na busca de Deus, pessoal, aí a gente não consegue nem pecar. Sabe por quê? O Espírito Santo nos constrange o tempo todo. Ele fala, poxa vida, cara, olha, Jesus veio e morreu numa cruz por você para salvar a sua vida, salvar a sua família, salvar seus negócios, salvar tudo que te pertence. Você vai fazer isso. Aí pesa, cara. Aí pesa. É claro que a gente, assim, muitas das vezes a gente negligencia essa voz, né, do Espírito Santo que nos diz. Mas, assim, é muito mais difícil, sabe? Mas tem que estar conectado. Tem que estar conectado em palavra, Espírito Santo e busca, né? E por isso que eu contextualizei, né, o texto de ontem que a gente falou, né, das armaduras, com essa palavra de hoje da tentação de Jesus, né, pessoal? Então, assim, as armaduras do Espírito nos faz permanecer firmes e inabaláveis diante das tentações, diante daquilo que a gente colocou como propósito, para que as pessoas não venham tirar esse propósito da gente, né? Certamente as pessoas têm essa intenção, porque às vezes não sonham, ou sonham demasiadamente errado,
e às vezes querem te tirar do fluxo, querem te tirar da onde você está indo. Então, essa é a palavra de hoje. E outro ponto que eu deixei aqui até de observação é o seguinte: Jesus rebateu o diabo na palavra. Então, se a gente não conhece esse material aqui, se a gente não conhece a Bíblia, como a gente precisa conhecer, qualquer afronta do diabo, a gente esmurece, a gente perde a pressão ali e acaba sedento diante da tentação, né? Então, pessoal, essa mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Não sei se fez sentido para alguém essa palavra, mas essa palavra assim veio muito forte no meu coração ontem mesmo, durante a live de Efésios 6:13. Então, assim, a gente precisa realmente estar conectado mesmo com Deus e pedindo a Ele a sua proteção o tempo todo, né? É isso. Beleza? Vamos colocar aí nos comentários, tá, pessoal? Os motivos de oração que vocês tenham. Já vai clicando nessa flechinha aí, ó, a sua direita no rodapé do texto aí, no rodapé da live aí, já pode compartilhar com as pessoas que você se fizer sentido para você compartilhar com alguém, compartilha sim, tá? Vai ser bom que a gente esteja andando junto, né, nesse propósito. Então, assim, eu estabeleci que, né, que estaríamos ao vivo aqui durante 21 dias. Hoje é o nosso 9º encontro, então faltam 12 para a gente finalizar. E aí a gente vai trabalhando os textos, né? Vai trabalhando aí a oração. E se você tiver um motivo, tá? Coloca aqui nos comentários, ou então pode me mandar lá no direct. Eu faço questão, né, da gente lembrar das orações aqui e fazer, né, conforme a gente for praticando as lives aí diariamente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa, bom dia. Fala, Landim, beleza? Tudo bem? Verdade, quando não conhecemos o caminho, qualquer direção serve. Exatamente, Sibeli. É isso mesmo. Exatamente isso. Não tem um caminho para eu ir, você não tem um propósito. Qualquer lugar que você for, tá de boa. Só que é muito mais fácil um barco à deriva te levar para uma região que é uma região problemática, te levar até um lugar que você não precisa estar, do que quando você vai pautado nisso aqui. Você vai pautado na Bíblia, você vai pautado na busca, na oração, na palavra. As chances de você falhar são muito... Aliás, não tem chance de falhar na minha visão, porque é pautado por Deus. E Deus nos guia o tempo todo. Né? Deus nos dá a direção o tempo todo. E ele coloca no nosso ouvido aquilo que a gente precisa saber. Aí, por que a gente precisa estar conectado? Porque não é só a voz do Espírito Santo na nossa mente, né? Nós temos as nossas vozes também. A voz humana, né? A mentalidade humana falando. Então são muitos ruídos externos. E aí, se a gente tem muitos ruídos externos, para filtrar esses ruídos e saber da onde está vindo a palavra certa, a gente tem que estar pautado nessas 3 situações que eu comentei aqui. Deus, Espírito Santo, lógico, e a palavra de Deus, que é a Bíblia. Sabe? Buscai, encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Né? É exatamente isso. Então, assim, a gente precisa buscar e aí a gente sabe que a fonte está aqui. Beleza? Aí, se vocês não têm algum motivo de orar, eu vou pedir hoje para vocês lembrarem então da Nádia aí, viu, em oração, por favor, durante essa oração, por conta desse assalto agora pela manhã indo para o trabalho. Oh, meu Deus, só chateação, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, pessoal? A gente tem que estar mais atento e
e ficar esperto mesmo, porque São Paulo não é para amadores, não. Mas eu fico feliz de não ter acontecido nada fisicamente com ela, não tocaram nela. Para mim isso já é uma tranquilidade, né? Então, pessoal, é isso, viu? Vou colocar aqui então em oração, vamos adiante, tá bem? Senhor, meu Pai, meu Deus, maravilhoso és Tu, ó Deus, te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Ó Senhor, somos gratos, ó Deus, pela Tua misericórdia infinita, Deus, pelo ar que respiramos, por estar, ó Deus, sobre os nossos pés, por poder, ó Deus, nos locomover. Quantos gostariam de fazer isso e por uma deficiência ou por outros motivos não podem, Senhor? Ah, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, Deus, que tem feito. Pelo alimento, ó Deus, na despensa, pela água que bebemos, ó Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor. O Senhor é bondoso e misericordioso. Senhor, ó Deus, te apresento, ó Deus, a vida de cada pessoa, ó Deus, aqui representada nessa live. Que o Senhor, ó Deus, através dessa tela, Senhor, o Senhor possa visitar a cada lar, ó Deus, e derramar de toda sorte de bênção sobre essas vidas, ó Deus, aqui, que estão sedentas de Ti, sedentas da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces, ó Deus, o íntimo do coração dessas pessoas, ó Deus. O íntimo, Deus, dos propósitos dessas pessoas. Esses que estão aqui agora, Senhor, ao vivo, e aqueles que vão assistir depois, ó Pai. O Senhor conhece o propósito do coração de cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, permaneça, Deus, na mente dessas pessoas. Ó Deus, cobrindo essas pessoas com a Tua proteção, ó Deus. E também com as armaduras do Espírito, Senhor. Cubra, Senhor, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o cinturão da verdade, com os sapatos da preparação do Evangelho e com a espada que é a palavra de Deus. Porque eles, ó Deus, estarão firmes, fortes e inabaláveis diante de Ti e diante, ó Deus, dos propósitos que o Senhor colocou no coração deles. Ah, Senhor, seja no empreendimento, Senhor, seja, Senhor, na missão que eles têm aqui, ó Deus, qualquer atividade que eles façam, ó Deus, executem, Senhor, que ajudem o próximo, Senhor, ali o Senhor está. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los com graça e com favor, ó Deus, do Senhor. Senhor, eu peço, ó Pai querido, em favor, ó Deus, da Penha, que está, ó Deus, com aquela necessidade de uma intervenção do Senhor, ó Deus, na saúde. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, o corpo dessa mulher, ó Deus, do fio de cabelo à planta dos pés, e restaura, Senhor, ó Deus, a saúde dela, ó Deus, dando, Senhor, a Deus, a ela a cura, a restauração completa, Senhor. E que através, ó Deus, da cura dela, Senhor, o Senhor possa salvar outras vidas, ó Deus, que estão ao seu redor e não conhecem o Senhor pelas suas ações, ó Deus. Mas que possam vir a Te conhecer, ó Deus, porque Te veem, ó Deus, na vida dela sendo restaurada. Senhor, eu Te apresento, Senhor, a vida da Isabel, ó Deus, com aquele sobrinho, ó Deus, que está passando por uma situação difícil. Ah, Senhor, ela pediu essa oração, ó Deus, e crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, transforma a vida daquele rapaz, ó Deus. Tira ele de onde ele está, ó Deus, o estado atual, ó Deus, e coloca ele no estado desejado do Senhor, ó Pai. Cumpra os Teus planos na vida desse jovem, Senhor, e restaura a vida dele, ó Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, a dependência, Deus, dele, química. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para que ele possa ser testemunha e, através da vida dele, Senhor, novos jovens sejam salvos por Ti. Senhor, aquele casal, ó Deus, que está enfrentando uma dificuldade, ó Deus, no relacionamento, que o Senhor mostrou, ó Deus. Senhor, visita, Senhor, em nome de Jesus, e derrama sobre eles, ó Deus, a Tua bênção. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua reconciliação, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, encontrar, ó Deus, o fio da meada que é o Senhor, ó Deus. Que sem Ti, ó Deus, é impossível. Mas contigo, Senhor, tudo é possível. Tudo é possível contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aquele empresário, ó Deus, que está buscando uma resposta de uma prestação, Senhor, de serviço.
Pai, em nome de Jesus, visita este empresário, Senhor. Visita a empresa dele, Senhor. Toda a obra do inimigo contra essa empresa, contra esse empreendimento, Senhor, que caia por terra. E em nome de Jesus, ó Deus, que esse propósito venha a ser cumprido, Senhor. Venha a ser cumprido com graça e com favor do Senhor. Derrama sobre eles toda a sorte de bênção, Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar, ó Deus, a preferência do Senhor, ó Deus, sobre esta empresa. Porque o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe onde estão os contratos, o Senhor sabe onde estão sendo assinados os contratos. Por isso, Senhor, destaca esse contrato, Deus, diante de Ti. Destaca esse contrato diante dos olhos de quem vai assinar, ó Deus. E, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Do Teu nome, Senhor, a honra e glória do Senhor. Essa empresa venha a ser agraciada com essa bênção, Senhor. Visita, sim, ó Pai, em nome de Jesus, as famílias, ó Deus. Visita, Senhor, os relacionamentos, ó Deus, seja com filhos, com irmãos, com os pais, com esposa, marido. Visita, Pai, visita com Tua graça e com Teu favor. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós. Aquela criança, Senhor, que está com dificuldades, ó Deus, para dormir à noite. Ah, Senhor, aquele jovem, ó Deus, que não consegue dormir, está ansioso, Senhor. Em nome de Jesus, visita eles com Teu favor, ó Deus. Uma palavra do Senhor, ó Deus, e tudo Deus transforma, Pai. Por isso, ó Deus, oramos a Ti, crendo, ó Deus, na verdade do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor pode fazer. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa bênção, Deus, por estar aqui, ó Deus, em oração com os Teus filhos. E agora, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém, pessoal? Show de bola! Obrigado, viu, pela participação de vocês aí. Hoje foi o nosso 9º encontro, dos 12 que ainda virão. Foi um propósito que colocamos de 21 dias para a gente comentar um trecho da palavra de Deus, que é a Bíblia, refletir sobre esse tema e fazer as orações finais para encerrar. Se você tem um motivo de oração, pessoal, coloca aqui nos comentários, ou então deixa para mim no direct, e no dia seguinte, né, a gente vai orar em favor de vocês, aí, em favor dos seus pedidos também. Tá bom, pessoal? Agradeço muito aí a presença de todos. Dionísio Santos entrou aí. Bom dia, Dionísio, tudo bem? E é isso, pessoal. Eu desejo aí um dia maravilhoso para nós. Deus possa nos agraciar aí com a vontade dele. Que se cumpra, né, o querer de Deus e não o nosso, mas porque o querer de Deus sempre é muito melhor do que o nosso, né? É isso aí. Ore pela Camila, sobrinha de um amigo. Com certeza, tá? Vou orar no dia de hoje, mas amanhã eu já coloco aqui também, tá, Natan? Já coloco aqui o pedido de oração por ela, Camila. Beleza? Por sua saúde. E com fé, né, pessoal? Com fé a gente vai avançando, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Deus vai nos direcionando, né? Que Deus possa florescer essa semente aí no coração de vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, ótimo dia, e é isso aí, a gente se vê.